E nesse sábado, dia 20 de setembro, terceiro sábado, se comemorou o Batman Day, né, que é um evento que a cada ano vai tendo força, vai se expandindo pelo mundo e os fãs, né, do Homem Morcego sempre procurando deixar registrada essa data em especial. Então, o Batman Day realmente é um evento que boa parte do mundo comemora, né, a celebração aí deste personagem que eu ainda não vi nenhum outro personagem do universo dos quadrinhos, dos cinemas, ter uma data onde seja tão marcante e tão lembrada. Eu queria muito ter feito um vídeo no sábado, mas assim, eu vou curtir o final de semana, estava de folga sábado e domingo, eu vou tirar, né, esse Batman Day aí para realmente fazer coisas que eu revisitar minha coleção, dar uma olhada, né, uma limpeza, ler bastante, assistir alguns filmes, né? E é isso, curtir essa data que realmente para mim é uma data sempre especial. Então sejam todos bem-vindos, você está no canal da Mistante HQs. Vamos falar aqui um pouco sobre o Batman Day, mas antes, né, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal. E hoje o vídeo é para lá de especial, porque além de falar um pouco, né, sobre o Batman Day, sobre a importância, né, do Batman, pelo menos para mim, vamos ter aqui a participação de alguns colegas, né, que eu pedi que fizessem perguntas, deixassem algo, né, para a gente debater aqui e eu vou compartilhar agora com vocês. Pois é, meus amigos, esse ano o Batman completa 86 anos e nós temos aí já a 11ª edição do Batman Day, né, que surgiu, na verdade, né, em comemoração a essa edição da Detective Comics, né, número 27, maio de 1939, né, onde surgiu aí o Homem-Morcego, e foi um evento que ocorreu em julho de 2014 na Comic Con de São Diego. E aí o evento, né, fez muito sucesso e eles decidiram fazer essa comemoração, né, do chamado então Batman Day nos meses de setembro. Né? E o mês de setembro é só perguntar o que é que foi que aconteceu. Não, foi uma data escolhida que não chocasse com nenhum evento, né, dessa natureza. Então por isso que foi estabelecido aí o terceiro sábado de todo o mês de setembro. E algumas cidades pelo mundo afora, né, comemoram de forma especial, até ligando o bate-sinal, aqui em São Paulo sempre tem, em Curitiba às vezes tem, não sei se esse ano teve, mas enfim, é um evento e eu quero um dia, se der certo, aí passar um Batman Day em São Paulo, para eu ver vários vídeos, né, de eventos, a galera se encontrando, cara, é muito legal, um dia vai dar certo. E aí, né, a gente vai se organizando, né, em breve aí, né, como você fará 90 anos, eu creio que o Batman Day, nessa data, vai ser bem especial, mas o primeiro Batman Day, como eu falei agora há pouco, né, ele foi marcante porque eu até adquiri, né, um material que já merecia é, uma atualização, né, diga-se de passagem. Eu estou me referindo a isso aqui, ó, Batman Arquivo Histórico. Ah, isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto na minha coleção. Isso aqui marcando aí os 75 anos do Homem-Morcego, né? Então já está com 85, pensei que esse ano fosse sair, né? Algo assim, sei lá, a cada 10 anos, mas até agora nada. Talvez eles estão esperando aí, né, os 90 anos. Aqui você dá um passeio, para quem conhece esse material, né? Um belíssimo passeio aí pela trajetória, né? A cronologia do Homem-Morcego. Isso é uma das coisas que eu mais amo na minha coleção. E por falar em coleção, isso é sempre uma coisa que a galera me pergunta. O que tu gosta mais na tua coleção? Eu sempre digo, cara, essa é a pergunta mais difícil que alguém pode me fazer, porque eu coleciono aquilo que eu gosto. Eu acho que não tenha nada a colecionar. Não, eu vou colecionar isso aqui, mas eu não gosto. Não, eu coleciono o que eu gosto. Então, lógico, tem aquelas coisas que você tem, assim, né? Mas é difícil. Porém, eu, né, coleciono aquilo que marcaram épocas, né? Desde os bonecos da Gulliver, os desenhos animados nos anos 80, né, o primeiro filme aí que eu considero, né, marcante, Batman de 89, né, a primeira série do Batman aí da editora Abril, então, cara, tudo isso, né, foi marcante. Eu até deixei aqui, né, exposto aqui um pequeno resumo, né, de coisas assim que, né, e você percebendo aí, né? Uniforme azul aí do Batman com cinza, né? Uma das coisas que eu tenho bastante, que é o que eu mais gosto, cara. É quando eu
fecho meus olhos assim, eu lembro quando eu era criança, é a imagem do traje do Homo morcego que vem na minha mente, né? Desde essas figuraças aqui, da Gulliver, né? Então, é isso, né? Então aqui eu já dei um spoiler aí de coisas que vão serem perguntadas, mas aqui, né? O Batman aqui do Michael Keaton, cara, né? Com o Batwing aqui, realmente foi marcante. Esse aqui do Super Power já não é a coleção original, né? Que eu tenho foi um relançamento, né? A McFarlane Toys, mas foi algo também, né? Que me marcou bastante. Então, o Robert Pattinson aqui, o último Batman, né? Então, assim, aqui, né? Desse lado que às vezes eu acabo cobrindo, né? Sem estar aqui nos vídeos aparecendo, né? Você tem aqui, continuando a Gulliver, né? O Batmóvel, aqui a moto do Batman, aí, Robin e Batgirl. E eu tenho também a Batlancha, né? E mandei restaurar, não, infelizmente não voltou a tempo. E o Batmóvel aqui com o Batman, né? Adam West, o Batman de 66, que basicamente, né, começou tudo por ele. Bom, e aí com relação aos quadrinhos, né, cara? Com relação aos quadrinhos, eu tenho aqui um facsímile, né? Isso aqui eu já mostrei. Isso aqui eu gosto muito, né? Três épocas aqui, onde tudo começou, na Detetive Comics 27, aqui da Ebal, né? Ainda preto e branco. E aqui, realmente, onde a minha trajetória aí, como fã, né? Que é a primeira série do Batman da editora Abril. Né? Eu já até mencionei isso aqui em outro vídeo. E assim, né? Essa primeira série da editora Abril pagava uma coisa ou outra. Nessa época eu era muito vidrado aí na série de 66 e também no Super Amigos, né? O desenho animado Super Amigos e as aventuras de Batman e Robin, que né, eram excelentes, né? Na época era um negócio maravilhoso demais, né? E os brinquedos da Gulliver, né? Como eu já mencionei aqui. Agora sim, o que me arrastou mesmo, né? Lá no 87, 80, mas basicamente 88, foi a segunda série, cara, né? A segunda série que veio aí o Batman 1, né? Como eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. E quando eu vi na banca o Batman 2, o Batman com uma pistola, eu, caramba, o Batman mata, não acredito, eu vou comprar isso aqui, deve ser alguma coisa. E aí, a segunda série, realmente, eu me engajei. Eu acho que não foi o primeiro personagem que eu li. Meu primeiro contato com o quadrinho, o primeiro foi um quadrinho do Flash Gordon. Né? Mas foi algo sem passageiro. Mas né, essa segunda série da Editora Abril foi que realmente me fisgou. E isso veio no ano seguinte, o filme do Batman, né? Michael Keaton, cara. Aí, pronto, juntou com a Batmania. Então, cara, é difícil demais quem viveu essa época, pegou aí a primeira Batmania, não ter até hoje preferências, assim, o pessoal fala, isso aí tá um pouco ultrapassado, né? Mas, né, quem é da minha época, com certeza entende aqui, né, a questão, o valor sentimental envolvido nessas coisas. E daí, né, os formatinhos, cara, eu curtia muito isso aqui, né, também. Batman Zero Hora. Tava até torcendo para isso aqui sair na saga do Batman. Né? Ou então, um encadernado aí, né? Tipo a DC Finest, né? Saindo dessa fase Zero Hora que eu curti demais, curti demais. Então é isso aí, né? Vamos falar um pouco mais, né, sobre o personagem, criado por Bob Kane e Bill Finger, que, ó, recomendo demais. Quem nunca fez essa leitura, a História Secreta, cara, isso aqui é sensacional, já fiz até vídeo aqui. Quem é fã do Batman, acho que merece dar uma lida nisso aqui em algum momento, né, na sua trajetória aí como leitor. Então, assim, eu pedi a alguns colegas, né, que fizessem perguntas, né, alguma curiosidade. Alguns mandaram via WhatsApp, outros, né, gravaram vídeos. E vou mostrar aqui primeiro o vídeo do meu amigo Félix, do canal Proporções Cósmicas, que a pergunta dele foi, né, praticamente a mesma de outras pessoas. Então, dê uma olhada aí. Olá, meu amigo Robson do canal Na Minha Estante. Eu sou o Félix do canal Proporções Cósmicas e eu quero muito fazer uma pergunta legal a você. O que te impulsiona você até hoje gostar de histórias em quadrinhos do Batman? Qual foi sua HQ que você leu predileta do Batman no início, no começo das suas leituras e falou: caramba, eu vou acompanhar esse personagem? Responde aí, tá? Bom, e para completar,
Feliz Dia do Batman a todos que amam esse personagem, tá bom? Um abraço. Então, um abraço para o meu amigo Félix, né? Feliz Batman Day para você também. E essa pergunta, ela foi feita por outros colegas. Alexandre Soares, do canal Em Estado de Banca, e meus amigos Paulo, né, dos grupos Realidades Rápidas da Vida, e também Osivaldo, que é inscrito do canal desde o início. Então, um abraço para todos vocês. E a pergunta, né, de todos, até já comentei agora há pouco, né, que tudo começou com o Batman de 66, né? Depois vieram os brinquedos da Gulliver, principalmente os desenhos animados, Super Amigos, né? Super Powers e as aventuras de Batman e Robin, mais quadrinhos, apesar de eu, né, ter visto uma coisa ou outra da primeira série, mas foi a segunda série que aquele negócio que bateu e ficou, sabe? Cara, eu vou ler isso aqui pro resto da minha vida. Batman ano 1, Batman ano 2, foi um negócio assim incrível. E na sequência veio o filme do Michael Keaton, aí consolidou mesmo aqui, né? A gente como um fã. Então é isso, né? Então foram várias coisas, né, que juntas ali me forjaram aí como grande fã e até hoje, né? Sei lá, se vão aí 40 anos acompanhando o Batman, quase aí a metade da existência do Batman. Então é algo assim indescritível. Então eu agradeço demais pelas perguntas. Próxima pergunta, meu amigo Hugo do Pântano Bonelli Leonardo, né, o hiperfoco aí do Superman. Né, um abraço aí pro Hugo, né, que adorou o filme do Superman, ele assiste todo dia, né? Saiu agora na HBO Max, né? Tá assistindo todo dia. E ele fez aí uma pergunta interessante, vamos dar uma olhada aí. Meu amigo Robson e a galera do Na Minha Estante HQ. Hoje é Batman Day. E aí o Robson pediu para me fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta básica. Na cronologia do Batman, do personagem Batman, quantas pessoas já vestiram o manto do morcego e se tornaram Batman? Não é aqueles que só vestiram a roupa e... Ah, eu sou um morcego. Não. Quantas pessoas já foram o Batman? Fora o Bruce Wayne, viu, Robson? Conta aí. Pois é, meu amigo Hugo Leonardo, se eu for levar em consideração só as histórias, né? Não pegar aí os universos alternativos, só aí nós já temos muitas coisas, né? Nós tivemos aí o Dick Grayson vestindo o manto de Batman, né? Já por mais de uma vez. Nós tivemos o John Paul Valley, né? O Batman do Azrael, tá todo mundo vendo agora a queda do morcego, né? Justamente o Azrael e depois o Dick, né? Então tá, está bem fresco na memória, mas o próprio Tim Drake, né, já vestiu o manto de Batman, o Damian Wayne, até o Alfred, né, em alguns momentos ali, bem repentinos ali, né, coisa rápida para livrar aí o Bruce Wayne de ser desmascarado, né, já aconteceu isso aí. Temos também, né, a versão aí, o Terry McGuinn, o Batman do Futuro. Então, tivemos algumas alternativas, até o comissário Gordon, né, James Gordon aí nos 952, acho que foi o peso pesado, que um negócio meio mais ou menos, mas também fica aqui registrado que ele também, em algum momento, já vestiu o manto do Batman, né? Então, se você pegar aí, né, por exemplo, no Flashpoint, nós tivemos o Thomas Wayne, né, pai do Bruce Wayne, nessa ocasião também, né, vestindo aí o manto do Batman. Aí falando de outras realidades, até o próprio Jason Todd e Lex Luthor, né, histórias ali, né, quase esquecíveis, já também vestiram o manto do Homem-Morcego. Então, realmente, se você buscar aí na história, várias pessoas aí já, né, mesmo que uma história curta, e aí vestiram o manto do Batman. Então, um abraço aí, meu amigo Hugo, do canal aí Contrapontos HQ, né, o canal que mais gosta de arengas aqui no estado. Então, muito obrigado aí pela sua pergunta. E o meu amigo João Alves, do canal Ex-Mentalmente, né, fez uma pergunta bastante interessante também. Ele perguntou para mim o que é que faz o Batman, Cavaleiro das Trevas, ser um clássico, né, nas histórias. Cara, eu tenho aqui na minha coleção, né, coisas que eu gosto. Então, aqui essas duas é que eu gosto de chamar o alfa e o ômega, né, o início e o fim. Então, eu estou montando aqui a minha cronologia particular, pretendo fazer um vídeo, né, estou 4 anos trabalhando nisso, está mais perto que longe. Mas para mim, esse aqui é o ponto de partida e o ponto de chegada, né, dessa trajetória que eu estou montando. Até recentemente, num grupo que eu participo, que é um grupo maravilhoso, o WhatsApp, surgiu esse questionamento, né, um debate saudável, né, sem conflitos, e se era datado ou não.
né? Algumas pessoas, isso aqui já está datado, porque isso aqui retrata aí um período, né, político da época e tal. E eu acho que não. Eu acho que isso aqui ainda é um clássico, porque hoje, não, na verdade, o que o Frank Miller escreveu na época, né? Na verdade, ele quis, né, trazer toda aquela atmosfera no qual o mundo passava, principalmente nos Estados Unidos, e hoje nós temos coisas acontecendo no mundo que também nos levam a pensar e refletir um pouco, né, sobre Cavaleiro das Trevas. E deixando isso aí de lado, para mim, Cavaleiro das Trevas é uma história de superação, de esperança, é, é uma história de luta e que é necessário, quando é necessário fazer o que é certo, você tem que retomar, né, de onde você parou, você tem que voltar às origens, né, recomeçar para fazer o que é certo. Então, eu acho que, sei lá, daqui a 50 anos, muita gente vai estar começando a ler, vai ler Cavaleiro das Trevas e vai ainda sentir o impacto que esse quadrinho nos traz. Outra pergunta do meu filho, né? Pensei que ele ia perguntar por que eu não gosto do Homem-Aranha, né? Que ele curte o Homem-Aranha. Mas ainda bem que ele fez outra pergunta. Ele fez uma pergunta assim que, né, eu já pensei isso algumas vezes. Será que não estava na hora do Bruce Wayne, né, deixar o manto do Batman nas histórias em quadrinhos, né? Já que não já está meio que já batido, né? Já não tem mais de onde espremer para se tirar boas histórias. Então, realmente é um fato a se pensar. Mas de contrapartida, talvez a galera mais jovem aceite, né, um sucessor. Mas, cara, enquanto tiver essa minha geração, talvez fique um pouco complicado a gente aceitar ler uma história do Batman onde o Bruce Wayne não existe mais. Você lê ali uma história alternativa ou outra, beleza, mas na linha do tempo oficial, isso ainda pesa um pouco. Talvez quando a nossa geração passar, né, essa galera aí, por exemplo, Batman do futuro para cá, né, que já foca mais no Batman e não no Bruce Wayne, talvez seja mais fácil ter. Pode ser que um dia sim, mas eu acho que ainda não é o momento. Então, a galera assim, da minha geração, o Bruce Wayne ainda tem um peso muito importante nas histórias. Meu amigo Igor Fernandes, do canal Sebos do Igor, fez uma pergunta bem interessante. Um abraço, meu amigo Igor Fernandes, sobre a corporação Batman. Né? Existem duas, né? A mesma, uma é sequência da outra. Enfim, as duas são pós-crise, porém a primeira, entre os anos 2010 e 2011, ela está associada à história Batman Descansa em Paz, o retorno de Bruce Wayne. Né? Aí o foco dela seria o quê? O Batman retornando, ele tenta, né, globalizar, aí, podemos dizer assim, o Batman, recrutando Batmans pelo mundo todo. O próprio Dick, né, que era o Batman da ocasião, ele continua, né, o Batman vai coordenar toda essa corporação e vários países, né, Japão, Estados Unidos, Argentina tem o seu Batman. Então, é uma coisa associada a essa fase. A outra, não. A outra está associada à fase dos 952. Que foi logo na sequência, né? 2012, 2013. Também Grant Morrison. Não deixa de ser, né, uma continuação, mas aqui está mais focado em eventos dos 952. É uma história mais pesada, porque aqui, né, você tem toda aquela questão do Leviatã e um fato, né, marcante nos quadrinhos, que é a perda de um outro Robin, né, e agora o seu próprio filho, o Damian Wayne. Então, assim, de certa forma, é uma continuidade, tem muita coisa, né, do Grant Morrison, mas eu creio que o propósito da história seja outro. Uma está associada a mais eventos internacionais, a outra não, apesar de ser Corporação Batman, é algo mais restrito, né? E, como eu já falei, envolve muita coisa particular, né? Envolvendo aí a família do Batman, né? Entre aspas, né? Talia al Ghul e, como já mencionei, o Damian Wayne. Mas, assim, é bem interessante, eu acho legal você ler as duas, né? Tem muita coisa aí de duas fases diferentes, mas que tem uma ligação bem bacana. E aí, um abraço, meu amigo Igor, obrigado pela pergunta. E meu amigo David Saraiva, um abraço, meu amigo David Saraiva, fez uma pergunta: por que o Batman é chamado de cruzado encapuzado, né? Cara, isso aí é tão antigo quanto o próprio Batman. Você pegar aí as primeiras histórias aí né, final dos anos 30, anos 40, né, já traz aí em algumas histórias, em algumas edições, né, o Batman já sendo chamado assim.
Então, assim, o cruzado ele está associado muito aos cavaleiros, né? Por exemplo, os cavaleiros das cruzadas, que são cavaleiros que lutam, né, por uma causa digna, e encapuzado, né? Aquele que veste o capuz. Então, é realmente bem marcante até hoje, né? Você tem aí em animações, nos quadrinhos, né, o Batman sendo chamado assim, mas é algo bem antigo, né? Se você pegar aqui as primeiras histórias, eu tenho aqui os 3 volumes de crônicas, né? Eles já, como eu mencionei, né, já trazem dessa forma, e depois vieram aí, né, Homem Morcego, Morcegão, né, e por aí vai. Mas o Cruzado Encapuzado é antigo. Agora sim, que eu me lembre que ele se popularizou, né, como Cruzado Encapuzado, foi justamente na série de 66, né? Então, o Batman de 66, ele ajudou a resgatar muita coisa, né, do Batman que ficou perdido ali num vácuo por conta da Era de Prata, e uma delas foi isso, né? A questão do termo aí cruzado, encapuzado. Então, tá aí, meu amigo, espero que tenha gostado aí da resposta. E meu amigo Lucas Daniel, também inscrito do canal, né? Amigo aí dos grupos de WhatsApp, perguntou o que é que marcou aí essa mudança, nessa transição da era de prata para a era de bronze. Então, mencionei agora há pouco, né? As Crônicas do Batman, isso aqui marcou a era de ouro, e a era de prata, ela começa aí, né, por volta de 1956. Essa coleção aqui, Os Melhores do Mundo, era de prata, né? Já saiu 3 volumes. Falta a Panini aí, né? Criar coragem e lançar o volume 4 para fechar, né? Essa fase que é legal, né? Tem umas coisas que se salvam da Era de Prata com relação ao morcego, né? Está aqui nessa coleção. E aqui as histórias tiveram que, né, dar aquela mudada por conta do selo Authority, né? Ficaram um negócio meio galhofa. É aí onde o Batman deixou de ser aquele detetive, né, em Gotham, e começou a mudar um pouco, né? Histórias cósmicas. Aqui entra uma coisa que eu gostei, né? O Batman diz o En-Ha, que é uma versão alternativa de outro planeta, que depois o Batman usa, né? Que está sendo falado muito nas mensais, e acaba gerando aí o salvaguarda, né? Agora está no poder absoluto, enfim. Então, muita coisa aí da Era de Prata, né? Essa última fase, né, do Batman que está acabando, Chips Dask, né? Trouxe isso aí. Mas, né, a Era de Bronze, para mim, foi de extrema importância. Então, no fim dos anos 60, início dos anos 70, nós tivemos aí Neil Adams e Dennis O'Neil resgatando, né, o Batman detetive, o Batman mais sombrio, as histórias, né, mais concentrado naquilo que a gente aprendeu a gostar, né, o Batman ali em Gotham, enfrentando seus vilões, algo que realmente revitalizou aí o Homem-Morcego e voltou aí a ter as suas histórias mais apreciadas pelo público. E outra coisa que também eu gostei muito nessa época foi a questão dos vilões, esse resgate, né? Figuras mais sinistras, mais sombrias, né? Então, um pouco mais violentas, né? As histórias deixaram de ser mais carofadas aí, mais bobas. E aqui, né, como assim, preparou o terreno, né, para essa era moderna, que é o pós-crise, né? Que surgiu aí o Batman 1. Então, essa foi uma transição muito importante. Primeiro, foi forçado por conta da queda da popularidade, né? As vendas de quadrinhos do Batman despencaram e eles viram que precisavam resgatar, né, a essência do personagem. Então é isso, né? Então foi uma transição que foi importante, que talvez sem ela, né, a reformulação tivesse demorado um pouco mais. Aí vem a minha amiga Stephanie Cunha, do canal Olá Mundo Geek. Um abraço para minha amiga Stephanie, né? Dê uma olhada aí no canal da nossa amiga Stephanie, acompanha o canal, não só dela, né, de todos que eu mencionei aqui. E ela fez uma pergunta de lascar. Ela perguntou assim, qual roteirista e desenhista da minha preferência? Aí essa pergunta também foi, assim, é difícil de responder, mas a gente vai responder. Então, assim, até o momento, cara, é uma pergunta difícil. Pô, Steph, você me paga. Mas, assim, vamos lá. Cara, é porque você tem o Batman 1, né, ali, Frank Miller e o Dave Mazzucchelli, assim, arrebentaram, né, foi algo, assim, marcante, né, o Batman ano 1. Depois dele tivemos excelentes trabalhos, roteiro, né, Loeb, o Grant Morrison. Aí você pode pegar aí como desenhista o próprio Jim Lee, o Greg Capullo. Então, assim, né, tem, tem uma galera, assim, muito boa, muito boa.
Mas, como só tem que escolher um, né? Vamos lá. Então, assim, para escolher um dentre tantos, né? Não citei antes, mas o Kelly Jones também, cara, eu gosto muito, né? Kelly Jones, mas vamos lá. Se disser assim, rapaz, só pode escolher um, então eu venho para cá, ó, que tem tudo a ver com a pergunta anterior. Eu vou pegar isso aqui para ilustrar. Se for para escolher só um, pensando e repensando, Neil Adams. Cara, Neil Adams e Dennis O'Neil. Primeiro, cara, isso aqui como eu disse, né? O Batman, até mencionei no início, é um uniforme do Batman assim, que eu mais gosto, né? Por isso que eu tô numa expectativa boa, né? Dessa nova fase aí do Matt Fraction. Espero que não decepcione. Então, o resgate do Batman que eu aprendi a gostar. Então, né, com uma arte magnífica, né, assim, histórias mais sombrias, mais detetivescas, né? Então, isso aqui para mim marcou muito, né? Então, eu acho que é difícil demais escolher só um. Poxa, até você foi... Mas assim, só pode um. Essa dupla aqui, Neil Adams e Dennis O'Neil, tem assim um que a mais aqui nesse coraçãozinho por conta disso, né? Então, acho que para você pode não ser, mas assim, cada um escolhe de acordo com toda a sua trajetória. Eu estou pegando a minha trajetória aqui, né, de tudo que eu já mencionei, né, da importância disso aqui, né, que aqui é a Era de Bronze, mas enfim, né, então a minha escolha é bater do martelo, com muita dificuldade, é essa. Então é isso, meus amigos, quero agradecer a todos vocês, né, que acompanharam esse vídeo, ficou um pouco longo, mas a ocasião merecia, né, merece, né, compartilhar aqui com meus amigos, né, amigos que são inscritos, amigos que o universo dos quadrinhos me proporcionou, tem canais no YouTube, então é isso, né, então é muito bom compartilhar aquilo que a gente gosta com as pessoas que a gente também gosta. Então, um forte abraço, espero que vocês tenham gostado, pode deixar também as suas perguntas aqui nos comentários, né, a gente vai trocando a ideia, e é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, até uma próxima, tchau.